Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu sou a professora Rosângela, sou professora dos sextos e sétimos anos da Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello. E hoje a nossa aula é sobre tipos de solos, ok? Então, quando a gente pensa em solos, a gente imagina assim, vários tipos de textura, vários tipos de formas diferentes, né? De características diferentes. Pois é, o solo, eles variam muito a sua textura e particularidade, né, que cada um possui. Ele é constituído por finas partículas de rochas e minerais. Se agrupam de acordo com o tamanho, com a forma, com a localidade, e eles podem ter, por exemplo, areia, argila e silt, que é um tipo de solo também. Ele é muito importante para a região a qual ele está inserido, porque cada determinada região tem uma característica de solo diferente. Isso porque a partir dele se define vários e vários fatores a respeito do lugar, ou seja, sobre a agricultura, sobre a flora, sobre a fauna, né? Sobre os tipos de animais pertencentes também a essa fauna ou a essa ectofauna, que a gente chama, que é uma fauna existente apenas dentro do solo, né? E ele também ele tem uma faixa muito aparente de terra. O que o solo é? Uma faixa aparente de terra, e ele se forma a partir da decomposição de rochas diferentes, de diferentes formas, características de rochas, no decorrer do tempo e com as ações dos agentes externos, ou seja, intemperismo, chuva, sol, vento, e tudo isso acaba fragmentando e formando grãos de espessuras diversas que se acumulam na superfície do nosso planeta. E eles vão se unindo à matéria orgânica e acabam criando determinados tipos de solos diferentes em determinados locais também. Esses fatores são características da qualidade do solo e eles dependem bastante dos aspectos do tipo de rocha existente naquela região, ou seja, a rocha que originou o solo, tá? Questões como o clima local, a existência de matéria orgânica, o tipo de vegetação, ele tem uma influência muito grande na formação e no tipo de solo que vai tendo em determinadas regiões. A qualidade do solo também, ela tem uma forma muito expressiva para o desenvolvimento econômico. Por quê? Dependendo do tipo de solo, ele vai ter uma produção agropecuária maior, ele vai produzir plantas mais bonitas, mais frondosas, que produzam mais milho, mais soja, mais qualquer tipo de componentes agrícolas que possam existir, né? Em determinados locais, apenas alguns tipos de gramíneas e tudo mais. E eles são classificados pela cor, pela textura, pela porosidade e também pela quantidade de matéria orgânica. Por exemplo, o solo arenoso, né, que é um solo muito característico também das nossas regiões. Ele tem uma consistência mais granulosa, como a areia, é mais permeável à água. A água passa muito mais rápido por ele. Então, ele é comum, muito comum na região nordeste do Brasil. Já o solo mais argiloso, ele tem uma consistência mais fina, ele é um pouco mais impermeável, mais grudento. E ele é comum em regiões e estados do Brasil como a região sudeste, como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e tudo mais. O solo árido, ele não possui água em sua composição. Ele é comum em regiões de baixa ocorrência de chuva em comparação com a temperatura, por exemplo, no nordeste do Brasil, né? Ele já tem um solo mais árido, por quê? É um solo um pouco mais empobrecido de determinados tipos de componentes e sais minerais. Justamente pelo fato dele não ter muita chuva, não ter muita matéria orgânica para poder decompor ele, e com isso ele fica um solo um pouco mais pobre. Já o calcário, ele é formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto também. Os solos mais humurosos ou orgânicos, e que são eles? São um solo com uma grande concentração de material orgânico em decomposição, ou seja, muita planta, muita folha que vai decompondo e vai formando esse solo também. Ele é um solo muito fértil, é um solo mais escuro, é um solo mais é, é,
denso e com isso ele é um solo que tende a produzir um pouco mais plantas assim com mais qualidade. Já o solo latossolo, ele é composto por uma argila e por uns cantins, que é uma diferenciação entre alumínio e ferro. Então ele é um solo um pouco mais, também a gente pode falar assim, um solo um pouco mais rico, né? De sais minerais e de minerais, de minérios como alumínio e ferro. O solo lixiviado possui assim pouca ou quase nenhuma quantidade de nutrientes de sais minerais. Por quê? Ele é um solo que assim, ele já foi lavado e relavado, vamos supor, né? Muito parecido com o solo arenoso, mas é um solo, a areia ainda tem um pouco mais de minérios e de sais minerais do que o solo lixiviado. Já o solo siltoso é um solo composto por partículas de silt. O que é o silt? É um tipo de rocha e ele facilita também a erosão, tá? Em relação às cores, nós temos aqui determinados tipos de cores e de solos e cada um possui seus tipos de cor diferenciada. Por exemplo, a terra clara, ela retrata o quê? Uma inexistência ou uma precária existência de matéria orgânica. A terra vermelha ou amarela, ela já é o quê? Uma terra um pouco mais robusta, ela já tem mais minerais, né? Como óxido de ferro, mais minérios. A terra mais escura, ela também é um pouco mais robusta, mas ela tem muito mais material orgânico, como a terra preta, que às vezes os pais compram para fazer vasos e tudo mais, tá? Ela já é um pouco mais comum, né? A gente pode falar assim, ela é uma terra mais diferenciada. Agora a gente tem o que? Os tipos de solos. Eles podem ser agrupados em diferentes categorias, ou seja, solo leve, solo médio, solo pesado, zonais, interzonais e azonais. Nós vamos já entender o que são cada um deles. E eles podem diferenciar em vários benefícios também e também ter alguma precariedade de alguns tipos de solos, de alguns tipos de minerais. Por exemplo, o solo arenoso é um solo leve. Ele é considerado leve porque ele possui uma alta proporção de areia e pouquíssimos nutrientes, pouquíssima matéria orgânica, pouquíssimo tipo de ferro, de sais minerais e que as plantas precisam para poder sobreviver. Então, assim, ele é um solo mais pobre, a gente pode falar, né? E assim, a água passa com mais facilidade por ele fica mais úmido com mais facilidade e não conseguem reter água. Eles secam muito rápido, eles umedecem muito rápido, mas a água não permanece nesse solo. Por isso que a gente pega a areia com mais facilidade. Já o solo médio, ele já tem um pouquinho mais de outros tipos de solos misturados a ele. Por exemplo, a areia, a argila, o humus, o limo, e ele é um solo mais fértil. Ele também é apropriado principalmente para algumas espécies de plantas, porque eles possuem nutrientes essenciais para essas plantas, né? E eles conseguem manter um pouquinho mais de água e proporcionando que uma drenagem mais organizada para as plantas também. Ele retém um pouco mais de água. Já o solo pesado é um solo que possui uma grande concentração de argila, ou seja, ele gruda mais, ele se retém mais água. Ele tem, assim, que nem eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou de uma região que é uma região muito rica desse tipo de solo, né, que a gente chama de latossolo roxo pesado. O que é? É uma diferenciação entre o latossolo, que é um solo mais argiloso, com esse solo mais pesado, que é mais compacto, ele é mais denso, ele gruda mais, né? Então, é um solo meio grudento, é um barro meio grudento, tá? E ele também tem uma grande concentração de metais, né? Ele é um pouco mais pesado, ele é muito fértil. Então, regiões agrícolas, de grande produção agrícola, na grande maioria das vezes, elas têm esse tipo de solo, né? Um solo mais pesado, um latossolo roxo, um latossolo distrófico, que é a mistura de vários tipos de solos diferentes que tem uma grande quantidade de minerais, de matéria orgânica que faz com que esse solo fique mais líquido, com que ele tenha mais oxigênio e mais nitrogênio. E ele tendo isso e mais nutrientes, ele vai segurar mais água, ele vai segurar mais umidade, ele vai ter mais nutrientes e as plantas vão crescer melhor dentro deles.
Esse material de decomposição, que é a matéria orgânica, ele surge a partir de uma rocha que pode produzir solos de diferentes tipos e regiões climáticas. Sendo assim, os solos são classificados em zonais. O que são zonais? São solos desenvolvidos e maduros que podem ser de qualquer tipo de solo. É a mistura de vários solos. E o interzonal, que associam o relevo da região a qual ele está inserido com a rocha-mãe. O que é a rocha-mãe? É a rocha característica de determinadas regiões. Então, existem vários outros tipos de rochas que elas vão sofrendo intemperismo, ou seja, elas vão deteriorando com o tempo e vão ficando finas e produzindo esse solo. E tem a rocha-mãe, que é a rocha que tem maior quantidade dentro daquele local. E essa rocha-mãe também ela sofre intemperismo e ela vai originando esse tipo de solos interzonais, porque é a junção de vários tipos de solos diferentes. E também os azonais, que não possuem as propriedades bem definidas por eles não terem uma associação com o clima da região, ou seja, ele vem trazido pelo vento, ele vem diferenciado, tá? Os solos do nosso Brasil. Olha, nosso Brasil tem uma imensa extensão territorial, né? E por isso ele tem uma grande quantidade de solos diferentes também, né? Cada região do nosso país, ela tem uma determinação de solo diferenciado. Por exemplo, são encontrados vários tipos de solo. Terra roxa, massapé, salmourão, solos aluviais, que são solos que não seguram muita água e tudo mais. Vamos conhecer cada uma delas. Ou seja, terra roxa corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade. Por quê? Ele tem o que? Uma tonalidade mais vermelhada, ele vai ter que mais argila, ele vai ter mais material em decomposição e por isso ele vai ser um solo mais rico. Ele é encontrado principalmente em regiões que são, olha só, são regiões muito mais agrícolas. Por exemplo, ó, estado do Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E a decomposição dele é uma decomposição muito diferenciada entre esse material orgânico e também um outro tipo de rocha-mãe chamada basalto, tá? Já o massapé é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino. Por quê? A decomposição de rochas deles são composições de rochas minerais de gnase. E eles são muito mais calcários. Então, é assim, por exemplo, que nem, não sei se alguém já foi ou já viu as falésias na região nordeste, acho que no estado do Ceará. A gente vê bem essa característica desse tipo de gnase e de filitos, porque são solos que têm colorações diferenciadas, né? Porém, a característica dele é a mesma, ele é um solo mais escuro, é um solo que tem uma diferenciação, porém ele é pobre em nutrientes. Já o salmourão é um tipo de solo encontrado na região sul e sudeste e no centro-oeste do Brasil. E ele também é fragmentado de rochas graníticas e gnáseis. Também é uma mistura, ele é um solo mais poroso, assim. Ele é meio arenoso, meio avermelhado e é um solo um pouco mais poroso. Por isso que ele é chamado de salmourão. Os aluviais é um tipo de solo formado em decorrência da sedimentação de áreas de várzea ou vales. E ele é possível ser encontrado em várias regiões do nosso país. Nós temos aqui uma região chamada, uma cidade chamada de Lagoa da Confusão, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem muita região de várzea, né? Que é o que? Um solo mais umidificado. E com isso ele propicia também a produção de arroz, tá? Esses solos, eles são solos que têm mais água, eles retêm mais água. E com isso eles têm uma cultura de agrícola mais diferenciada, que é a produção de arroz, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e a gente se vê na próxima aula. Eu tenho duas questões aqui que eu gostaria que vocês respondessem e me enviassem até hoje no final do dia, tá? Como de sempre. Explique o que é solo e como ele se forma. E no Brasil são encontrados 4 tipos de solos. Quem são eles? Caracterize cada um deles, ok? Espero que vocês me enviem até as 16 horas, ou seja, até as 4 da tarde. Espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês estejam ainda se cuidando, que vocês estejam usando máscara, passando álcool na medida do possível, saindo o mínimo de casa para a gente poder se proteger e a gente poder voltar logo para a sala de aula, para a gente poder se ver na escola.
Tô doida para conhecer vocês, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na próxima aula.